acenda, aleluia, a chama desses irmãos, para que haja verdadeiramente, não é porque a palavra de Deus ela fala e a gente tem que ser esse comprometimento, não. Ou a gente servimos a Deus ou servimos o inimigo da nossa alma. A gente não pode se conformar e dizer que tem que estar tudo normal, que as coisas é assim mesmo, não. A gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Não tem outra escolha. Na palavra de Deus, ela não é brinquedo, ela não é uma historinha de carochinha, de criança, é uma invenção de um jornal que é escrito por aí, não. Mas a palavra de Deus, ela é séria, meu irmão. Jesus está voltando, Jesus está vindo, é tempo de a gente verdadeiramente policiarmos a nossa vida. Temos mais cautela, temos mais uma visão espiritual daquilo que Deus ele não tem para nós. Mas vemos que as pessoas estão carnalmente, quando se fala em arrebatamento, parece que está falando de qualquer coisinha, uma coisa simples, mas quando se fala que Deus vai dar vitória, que Deus vai abrir porta, que Deus vai fazer aquilo outro, Deus não é um gênio da lâmpada, Deus é Senhor. Deus ele está dando oportunidade a nós de a gente redimir, de a gente voltarmos ao primeiro amor, voltarmos aos princípios que Deus quer para nós. Nós não somos daqui, nós não vamos morar aqui, nós não somos criados para ficar aqui, nós não fomos criados para ser ricos, para ser pessoas famosas, não, fomos determinados por Deus para objetivos que Deus tem. Ele está nos preparando, está modelando a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Que a noiva do Cordeiro tenha esse consenso, possamos lavar as nossas vestes, lavarmos verdadeiramente os nossos corações, a nossa vida, colocar diante do altar do Senhor, porque a gente está vendo a crise que está acontecendo dentro das igrejas. A gente precisa acordar, a gente precisa pedir a Deus para orientar os vossos líderes, orientarmos aqueles que estão na obra de Deus, para que não venha essas coisas acontecer, para que verdadeiramente a gente possa estarmos unidos. As pessoas muitas vezes querem citar o Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Mas isso é apenas uma forma de poetisa, isso é apenas um salmo de poetas, mas que possamos vermos em Hebreus, quando o escritor anônimo descreve a este consenso para a nossa mente, para o nosso coração, seguirmos a paz com todo, a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Isso é o check-up da nossa vida. É Deus fazendo o check-up, vendo como nós estamos, seguirmos, aleluia, em paz. É bom quando a gente estamos em paz. A igreja tem a presença de Deus, não é só barulho, não é só zoada. O que a gente está vendo por aí, tanta zoada, tanto barulho, tantas coisas, e diz, Deus está aqui, Deus está fazendo, Deus está operando, sim, mas está apenas emocionando as pessoas. Cadê o batismo com o Espírito Santo de Deus? Cadê as curas divinas? Cadê a manifestação de Deus entre nós? Pessoas que cegas, pessoas deficientes, aleluia, porque Deus não está curando, Deus não está fazendo, ou Deus mudou? Deus ele continua o mesmo. A gente temos que perseverarmos, a gente tem que se quebrantarmos, sermos um crente de verdade, não apenas temos uma fachada de uma loja. A gente vê que as pessoas, para abrir uma loja, botam uma fachada, loja fulano de tal coisa. Mas a nossa vida não é uma fachada de loja. A nossa vida, ela é uma carta aberta para que as pessoas vejam que nós somos o sal, que nós somos a luz deste mundo. Estamos nos preparando. As pessoas aí fora não têm mais medo, não têm mais temor, não obedecem mais por causa que nós precisamos se humilhar. É por isso que nós vemos ali escrito em 2 Crônicas. Eu gostaria de estarmos refletindo sobre este livro. Vamos meditar, nós vamos abrir outro livro, mas vamos meditar sobre este livro. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14.
vamos estarmos a meditarmos e refletirmos. Nós vamos ler o capítulo 12. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se fechar o céu e não haver chuva, e não ordenar os gafanhotos que consuma a terra, e se houver posto entre os meus povos, mas se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, atento os meus ouvidos às orações deste lugar. Glória a Deus. Nós observamos a responsabilidade quando nós vemos Davi e o seu desejo de fazer o melhor para Deus. Davi, ele foi um homem que nos deu os exemplos, apesar dos seus feitos e dos seus erros. Mas Davi foi um homem que possamos se espelharmos na sua determinação, no seu amor e dedicação a Deus. Davi, ele foi encorajado, foi determinado por Deus. Quando nós vemos que a sua escolha para Davi reinar sobre Israel, observamos que para alguém ser escolhido por ser um pastor de ovelha, isso não traria um verdadeiro líder, porque o líder naquela época teria que ter habilidade nos armamentos, era um capitão, era alguém que estivesse na frente de uma batalha para sermos um rei e para governarmos as nações. Mas Davi era apenas um pastor de ovelha. Deus escolhe pessoas que muitas vezes as pessoas olham e dizem: esse não dá, essa não dá. Mas Deus, ele não escolhe pessoas por aparência. Ele não escolhe pessoas muitas vezes porque tem um bom conhecimento, canta bem, se expressa bem. Mas Deus, ele escolhe pessoas indesprezáveis, loucas desse mundo. Quando o apóstolo São Paulo, descrevendo a primeira carta em Coríntios, nós observamos quando Paulo, ele fraseando ou trazendo esse contexto a respeito das escolhas que Deus, ele faz. Deus, ele confunde a terra. Deus, ele confunde o ser humano por muitas vezes se achar incapaz, se achar que é a pessoa ideal para aquela obra. Mas Deus, ele pega pessoas que não têm, que não sabem e que é dependente de Deus, principalmente. Deus, ele olha os nossos corações. O homem muitas vezes ele se engana com a aparência. Se engana muitas vezes pelos seus charmes, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de trajar. Certo que as pessoas não vão se trajar rasgados, muitas vezes de roupas roupas que possa verdadeiramente não sermos tão adequadas, mas muitas vezes as pessoas estão olhando por aparência, escolhem as pessoas por aparência, e isso tem trazido consequências, isso tem trazido muitas vezes situações difíceis na casa do Senhor. E nós vemos que Davi, ele não tinha aparência, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha uma aproximação com Deus. O seu coração era dedicado ao Senhor. Ainda que ele estava no campo, apacentando ovelha, mas o seu pensamento, o seu coração estava em Deus. É por isso que nós vemos alguns salmos que é composto
com o hinário de Israel. Davi, ele escreveu e compôs aqueles hinos, muitas vezes lá no campo, em suas experiências, em seus momentos de dificuldade, em seus momentos de alegria, em seus momentos da necessidade de sua alma de se aproximar de Deus. Davi, ele não apenas tinha um nome a zelar, mas Davi tinha um Deus a zelar na sua vida. E nós observamos que ele cresceu, Deus escolheu Davi e colocou no trono para governar Israel, para orientar Israel. E observamos que Davi nunca tomava decisões sem a permissão de Deus, sem que Deus orientasse a Davi para ir uma guerra, para fazer o que ele queria. Mas Davi, ele sempre botava na mão de Deus, perguntava a Deus se ele permitia ou não permitia que ele fosse para guerrearmos. Tinha momento que Deus ele permitia, mas tinha momento que Deus fazia Israel recuar, fazia Israel como se fosse alguém tivesse medo dos seus inimigos. Mas Deus criava estratégia. Deus estava, aleluia, utilizando de Davi, trazendo uma experiência. Talvez a gente vê que quando alguém ele recua, é tido como um covarde, é tido como uma pessoa que estivesse desertando. E nós observamos, Davi era orientado por Deus, não era orientado pelas suas emoções, não era orientado apenas pelos seus conhecimentos, mas Davi era orientado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Quando o homem ele dedica a Deus, quando o homem ele bota a sua vida na mão de Deus, Deus ele zela, ele cuida, apesar das predadas, apesar das perseguições, apesar das rejeições. E muitas vezes as pessoas pensam que vai morrer, as pessoas pensam que vai se apagar, mas neste momento é o momento que Deus está dando graça, é o momento que Deus está dando conhecimento, é o momento que Deus está trabalhando. Quantas pessoas pensam quando começa a fazer desta determinação, começa a pisar, começa a perseguir, começa muitas vezes de uma situação tão caótica na vida do seu semelhante, e muitas vezes pensa que vai morrer, que ela vai morrer, que ele vai morrer. Mas Deus pode ir atrás dos auditórios, aonde ninguém vê, aonde ninguém percebe que você existe, ainda que ninguém perceba que você está lá, mas você está lá atrás do auditório, enquanto muitos estão pelos holofotes, estão sendo uma estrela, estão brilhando, e muitas vezes você está lá, aleluia, aonde ninguém vê, aonde ninguém percebe, aonde ninguém lhe importa, mas você está lá, aleluia. Davi estava lá, estava por detrás do auditório, ninguém via Davi, mas quando chega o tempo de Deus, Deus começa agora, aleluia, jogar os seus olhos na vida de Davi, aleluia. De vez de Davi brilhar, quem brilhava era Deus na vida de Davi. As pessoas querem auditório, as pessoas querem brilhar, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem ser, querem tomar muitas vezes o lugar de Deus, achando que Deus não se importa. Mas quando chega o momento da dificuldade, quando chegam os momentos das surpresas, aí começa a dizer, oh Deus, tem misericórdia, aí começa a orar, aí começa a se humilhar, mas quando muitas vezes está lá em cima, nem se lembra que Deus existe, nem se lembra que Deus foi que colocou, foi Deus que deu
a oportunidade, foi Deus que, aleluia, deu privilégio, deu honra. Quantas pessoas desta maneira, com seus narizes empinados, se achando que foi em si próprio, não diz com sua boca, mas o seu coração é preenchido dessa arrogância, deste eu. Mas o Senhor não conhece o homem, não é pela aparência, mas Ele vai lá dentro do coração do homem. Ele sonda vossos corações. Foi por isso que o cantor, descrevendo no Salmo 139, diz: Senhor, Tu me sonda, aleluia, Tu me conheces. Conhece o meu deitar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Aleluia, Deus conhece tudo. Eu não tenho como esconder de Deus, mas Deus conhece a nossa história. Deus conhece a nossa vida. Se Ele quiser apresentar diante das pessoas quem nós somos, Ele vai apresentar. Ele vai mostrar. Porque Deus, Ele não pede licença ao homem. Ele não pergunta ao homem. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E ninguém lhe pede o seu trabalhar. Mas nós observamos que Davi era um homem que a sua vida estava diante de Deus. O que ele fazia era para Deus, não era para ele. Tudo que Davi fazia dava o louvor, a glória, aleluia, oh aleluia. Deus se agradava, Deus se agrada de crente. Deus se agrada de nós quando verdadeiramente reconhecemos que nós não fazemos nada, que apenas somos pó, que apenas nós não temos capacidade. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá conhecimento. A gente poderia termos um problema mental, nós poderíamos termos uma deficiência em nossas mentes, estarmos apenas numa cadeira de roda, vegetando, sendo cuidado, sem andar, sem falar, mas Deus te deu liberdade. Não foi para se achar, não foi para se engrandecer, não foi para ser estrela, mas foi para Deus ser louvado em vossas vidas. Mas muitas vezes as pessoas querem tomar o lugar de Deus, querem aparecer primeiro do que Deus. Mas lembra de onde Deus te tirou. Lembra que Deus é que Deus te deu de sabedoria. Veja quantas pessoas que a gente vê muitas vezes estão ali numa cadeira de roda, estão com a sua deficiência, nem fala, nem anda, aleluia, estão ali, muitas vezes sente dor, sente alguma agonia, mas não consegue falar, não consegue dizer. Mas Deus, Ele te deu a oportunidade de você agradecer, de você reconhecer de sua natureza, das misericórdias de Deus, que nós possamos verdadeiramente termos esse consenso. Não se achar que somos melhor do que fulano, porque fulano vai tomar o meu lugar, porque se fulano começar a pregar aqui, porque se ciclano começar a louvar aqui, vai tomar o meu lugar. Para com isso. Ninguém vai tomar o teu lugar. Só vai tomar o teu lugar se você morrer. Mas se você estiver vivo, ninguém vai tomar o teu lugar. Vamos louvarmos ao Senhor, vamos dedicar as nossas vidas a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Mas nós vemos que Davi, ele tinha o desejo de fazer algo para Deus mais especial. Mas observamos que Davi era um homem sanguinário, ele era um homem que guerreava, que lutava, ganhava as vitórias. As suas mãos estavam sujas. Deus não deu essa oportunidade a Davi para trazermos a construção do templo. Mas Davi havia projetado, Deus já havia revelado a Davi para projetar, para fazer o templo ali em Jerusalém. Mas nós observamos que quando Davi tendo esta oportunidade, Deus revela a Davi, como nós vemos no capítulo 13,
no capítulo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-me: ouvi a tua oração e escondi para mim este lugar, para ser casa de sacrifício. Deus deu oportunidade ao seu filho para construir o templo para Deus. Mas nós vemos que quando Salomão constrói aquele templo, Deus toma Salomão de uma maneira tão tremenda. Quando nós observamos no capítulo 14, nós vemos que Deus, conhecendo a natureza daquele povo, Deus conhecendo a procedência daquele povo, será que é diferente os dias que estão vivenciando? Será que isso se enquadra diante destas situações que nós estamos vivenciando? Quantas tragédias, quantas situações estamos passando, mas que a gente se convertemos a Deus, que nós se quebrantamos na presença do Senhor. Mas nós vemos que Salomão descreve, usado por Deus Todo-Poderoso, diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Este é o momento, igreja do Senhor. É o momento da gente reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós somos pó, que a gente somos dependentes de Deus cada momento da nossa vida. A gente precisa voltarmos para Deus. A gente está tão distante do Senhor. A nossa natureza pecaminosa está cada vez mais trazendo nós, distanciando de Deus. Mas que o Senhor possa verdadeiramente, aleluia, termos as suas misericórdias sobre nossas vidas, que possamos, aleluia, se humilharmos e orarmos e se converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor escute as nossas orações, para que haja derramamento do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias, porque senão as coisas vão ficar difíceis para a igreja do Senhor. A gente está se corrompendo com as coisas do mundo, a gente estamos abraçando as coisas materialistas, a gente estamos abraçando as coisas que desagradam a Deus. A gente parece que Deus não existe mais, mas que o Senhor nos faça nos converter dos nossos maus caminhos, que possamos se humilhar. Somos um povo respeitado por Deus, aleluia, o povo escolhido, um povo separado, porque no dia do arrebatamento do Senhor, o Senhor não vai levar qualquer um. Deus não vai levarmos por a gente termos um nome de cristão, mas Ele vai levar os fiéis. Irmãos, irmãs, se preparamos para a vinda do Senhor. O Senhor está voltando, grande será a surpresa, mas antes que o Senhor volte, mas o Senhor está passeando na terra, Ele está fazendo, aleluia, uma geral, um check-up, aleluia, Ele está trazendo, aleluia, algo em nossas vidas. Grande é a surpresa na terra, grande é os momentos que a terra vai saber que Deus não está de brincadeira, que Deus não está se agradando dessas coisas dentro da casa do Senhor. Vamos ter respeito, vamos ter temor, obediência à palavra de Deus. Vamos vivenciarmos a palavra na união, na santificação, no preparo, aleluia, para o arrebatamento. Cristo, Ele não vem buscar uma igreja desunida, uma igreja separada, uma igreja dividida, mas Cristo vem buscar uma igreja que esteja em união, que tenha um verdadeiro amor, o verdadeiro princípio. Amar aqueles que estão presentes é fácil, amar aquele que nos bajula é fácil, amar aqueles que muitas vezes vendem seu irmão é fácil, mas devemos amarmos a todos sem indiferença nenhuma. Seja aquele pobre, seja aquele rico, seja aquele sábio, seja aquele ignorante, seja aquele culto, seja aquele simples, aleluia. Mas vamos amarmos a todos, sem divisões, sem dissensões, para que Cristo possa ter de misericórdia de nossas vidas.
porque é tempo de preparação. Aleluia, é tempo de preparação. O Senhor está voltando. Grande é a surpresa na terra. A gente estamos vendo o que está acontecendo. Tantas catástrofes, tantas coisas, tanta surpresa, tantas notícias que estamos viciando. A igreja está vivenciando um tempo de decreto. Quantos decretos, muitas vezes, como a gente vê lá em Babilônia, quando a gente vê ali, quando houve aquele decreto, mas existia 3 jovens que não se, aleluia, se dobrou diante daqueles decretos. Aleluia, nós somos um povo forte, um povo escolhido. A gente não pode se conformarmos com estas coisas. A gente não se pode se dobrarmos diante destas situações. A gente foi chamado por Deus, não foi um chamado, aleluia, por alguém não que achou a gente bonito, por alguém que chamou a gente por termos bom conhecimento, não. Você foi chamado por Deus, igreja do Senhor, fomos chamados por Deus. Vamos orar para Deus mandar poder, mandar avivamento, mandar graça, força, para ajudar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desaminados. Quantos crentes muitas vezes desaminados por causa dessas situações, dessas perseguições, dessas humilhações, aleluia, que as pessoas estão vivenciando esses tempos. Mas a igreja do Senhor, ela é santa, ela é uma igreja santa, é uma família de Deus. Mas que Deus os abençoe, que Deus nos guarde. Ore por nós, nos apresente oração, apresente este canal, o canal Momento da Reflexão ali no YouTube, para que o Senhor tenha de misericórdia. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Pedimos a cooperação dos queridos irmãos para que tenhamos mais desenvolvimento, para que a palavra de Deus possa ter mais abrangenta. Tem alguém que precisa de uma palavra de Deus. A gente não pode ficar calado. Muitas vezes a gente é obrigado a ficar calado. As pessoas querem nos calar, querem nos oprimir, querem nos machucar, querem nos abater, querem muitas vezes nos tirarmos dos holofortes. Mas isso não é tempo de a gente buscar os holofortes, mas é tempo de a gente sermos um instrumento de Deus para pregoar. Se você quer ou se você não queira, a gente não vamos ficar calado. Deus tem meios, meu irmão, Deus tem meio, meu irmão. Se você está aí, muitas vezes abatido, faça a obra de Deus. Se ninguém quer dar a oportunidade a você para você cantar, faça a obra de Deus. Aleluia, cante, usa os meios de comunicação. Se ninguém muitas vezes quer dar a oportunidade para você pregar, use os meios da comunicação. Pregue a palavra de Deus na sua simplicidade. Aleluia, fale a palavra de Deus. Você não vai falar para um, você não vai falar para 10. Milhares e milhares de pessoas um dia vai parar para escutar, para ouvir o teu louvor, para ouvir uma mensagem bíblica. Aleluia, uma palavra de Deus. Se prepare na palavra, busque, ore, jejuns, viva uma vida dedicada. Deixa as pessoas ser o pé, deixa as pessoas ser a pedra de tropeço, deixa as pessoas sermos aquilo que acha que a gente vai ficar parado, calado, esquecido, desprezado. Não se importe com isso. Faça a obra de Deus. Use os meios de comunicação. Tem os ônibus, pegue nos ônibus, pegue nas praças, aleluia, entregue literatura, faça a obra de Deus, aleluia, ainda que ninguém queira que você, aleluia, onde você faz parte da sua congregação, não se importe com isso, faça a obra de Deus, porque é isso que o inimigo quer, ver você de cabeça baixa, ver você angustiado, porque ele sabe o projeto que Deus tem na tua vida. Deus te escolheu, Deus te chamou, aleluia, Ele tem promessa na tua vida. As pessoas querem, o diabo usa muitas vezes, como nós vemos ali José, os próprios irmãos de José perseguiram José. Eles eram para dar louvor, era para agradecer que Deus escolheu José para abençoar suas famílias. Mas a gente vê isso acontecendo
em vários lugares, em vários setores. As pessoas querem perseguir os seus próprios irmãos, pisando o seu irmão, para que ele não cresça, para que ele não cante, para que ele não pregue. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós fomos chamados, não é para ficar calado, não é para ser apresentado. Nós não somos ator, nós somos servos do Deus Altíssimo. É como um violão. O violão, eles têm 6 cordas. Cada violão, ele tem um toque. Deus quer te usar. Deus quer usar teu irmão. Deus quer usar tua irmã. Deixa Deus usar. Não deixa o diabo encher teu coração de inveja, de você perseguir, de você... Saia disso. O sangue de Jesus tem poder. Seja um instrumento de Deus. Se Deus está usando o teu próximo, ore para Ele, para Deus ajudar, para Deus dar sabedoria, para Deus dar graça. Mas não seja uma pedra de tropeço, porque isso vai pagar muito caro. Você sabe disso. Você não serve um Deus de papel. Você não serve um Deus de prata. Você não serve um Deus de gesso. Você não serve um Deus de moldura, não. Você serve um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus que salvou você, salvou seu irmão, salvou todos nós. E nós estamos se preparando para chegarmos aos últimos obstáculos, as últimas preparações para podermos entrar no céu. Mas se a gente sermos desta maneira, de vez de a gente subir, a gente vai ficar. Você vai ficar. Se você achar que está certo, achar dessa procedência, você vai ficar. Mas se arrependa. Entrega a tua vida ao Senhor. Peça perdão a Ele. Peça perdão antes que seja tarde demais para a tua vida. Antes que Deus chegue de repente, aleluia, com a cobrança. E você vai ficar dizendo: por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Se Deus te responder, você vai ver porque vocês estão passando por isso. Mas que Deus os abençoe. Que Deus nos guarde. Sejamos o instrumento de Deus. Ore por esta obra. Amém.